Olá, meu nome é Lucas Albuquerque e eu vim aqui falar um pouco sobre o artigo que eu submeti à ANPAP no ano de 2020, cujo título é As Faces de Saturno no filme Saturn's Diary, de Lewis Clark. E bem, antes de entrar propriamente no curto e nas questões que perpassam ele, eu queria fazer uma breve apresentação sobre quem é Lewis Clark e também sobre sobre o longa em que esse curta se insere. Lewis Clark é um diretor do cinema experimental americano que vem produzindo ativamente desde o fim da década de 70 e que, desde seus primeiros filmes, vem, vem formulando, né, vem configurando um procedimento fílmico que se baseia em uma aproximação com a cultura de massa a partir do procedimento da colagem. Isso se dá da seguinte maneira: ele se apropria de impressos distintos, como jornais, revistas em quadrinhos, revistas de design, periódicos distintos, que são veiculados de forma, enfim, incessante na cultura de massa, e a partir disso ele se apropria deles e constrói seus filmes, e busca retirar, né, esses impressos, essas imagens, do contexto nas quais elas se eram veiculadas e construir uma outra narrativa, um outro sentido para essas imagens. O curta Saturn's Diary faz parte de um longa chamado 66, finalizado em 2015, que tem a seguinte pretensão: ele reúne 12 curtas distintos, onde todos eles se passam no ano de 1966, que é um período muito significativo para o diretor, que ele diz que foi um dos momentos em que se consolidou o gosto dele, o gosto estético dele, né, que ele vai vir trabalhando nos longas subsequentes e curtas também. Nesse longa, cada um desses curtas ele acaba fazendo uma alusão ao mês de cada um dos curtos faz uma alusão a cada mês de 1966, e além disso eles realizam uma aproximação entre essas imagens efêmeras, né, de um cotidiano banal, com figuras e passagens da mitologia greco-romana. Como a gente vê aqui, né, que no título tem uma alusão tanto à ideia do diário, né, esse registro cotidiano, banal do tempo, com o deus da mitologia grega Saturno, que era o deus do tempo cíclico, né. E bem, aqui na imagem a gente consegue ver um frame do curta, onde a gente tem uma apropriação de um personagem de histórias em quadrinhos, que é superposta em uma fotografia de uma arquitetura da cidade de Los Angeles. A gente vê esse personagem duplicado porque ele ficava numa quina de uma revista, e o diretor vai se apropriar, né, dessas composições da impressão da época, dessas composições desses periódicos, dessas revistas de massa, para construir essas justaposições. Esse curta ele coloca várias pequenas ações que acontecem no cotidiano desse personagem, que é o personagem principal da nossa série, do nosso curta, que vai ser analisado agora, e ele vai pontuando isso como se fossem memórias desse personagem, né, que vai se lembrando ao longo da narrativa. Junto a ele tem essa personagem também, passou 2 vezes, essa personagem aqui, que, enfim, vai meio que fazer um par com o personagem anterior. E apesar de serem apenas 2 personagens, a gente vai ver que ao longo do curta eles são pontuados por impressões diferentes, né? Por, enfim, recortes diferentes, mas que tentam dar conta do mesmo personagem. Isso
eles são construídos dessa maneira, mas isso aponta também para um clichê da época, né, para convenções da época. Então, o diretor vai tentar construir uma coesão desse mesmo personagem a partir de características que cada personagem possui. Tipo, a mulher tem a questão desses cabelos ruivos, desses trajes de época, então todos os personagens com o mesmo padrão de cabelo, esse mesmo padrão estético, eles designam o mesmo personagem, apesar de serem recortes distintos. A gente vê que em ambas as imagens também tem essa incompletude que se dá a partir desse balão, né, que é feito de um trecho do filme recortado, em que mostra essa disjunção entre esses personagens que tentam falar, mas não conseguem falar, que são desgarrados do seu contexto, enfim, são jogados a esse lugar, nesse lugar de incompletude, esse vazio. Enfim, a gente também tem esse calendário que pontua todas as cenas e ele vai dizer quais são em que período se passa as ações que são mostradas posteriormente a ele. E isso também faz uma menção direta ao tempo, como a questão do diário, a questão de Saturno, e a gente vai vendo que essa narrativa vai sendo levada para um caminho de uma inconclusão, para um caminho de um não discernimento entre as ações, enfim, uma representação desse tempo. É como uma memória, né? Como uma memória que vai se esquecendo de uma certa maneira dos detalhes de algum tempo, vai se tornando tudo borrado, então a gente vai ter essa passagem de cenas realistas, né, que tentam dar conta de uma determinada ação, em determinado espaço, e isso vai sendo jogado a planos de fundo chapados, como a gente vê aqui, a esses recortes um pouco imprecisos, que a gente não consegue ver suas feições, suas características, até a gente chegar nesses planos de cor chapado, onde a gente não consegue ver mais nada. E esses planos de cor só vão se justapondo, criando um degradê, como se a gente não conseguisse mais ver essas ações, essas memórias, a gente só tivesse esse pequeno lampejo dessas cores. E esse próprio calendário, ele também vai se desmanchando, né? A gente não consegue pontuar que dia é, que momento é, enfim. Dito tudo isso, eu acho interessante apontar sobre a ideia em que é colocada essa questão do tempo, tanto do tempo das imagens, como também do tempo narrativo, que o diretor vai tentando realizar essa disjunção, né? Vai tentando criar um novo significado, criar uma nova forma de perceber essas imagens e, enfim, tentar trazer elas para o contemporâneo, para a contemporaneidade, entender a partir de um procedimento crítico quais eram as suas pretensões anteriores, enfim, promover uma outra postura. Isso se dá também a partir de um ensejo melancólico, já que o diretor, em diversas falas, vai dizer, e uma especificamente onde ele diz que ele gostaria de descrever seu trabalho como descrevendo o passado no presente, né, esse passado que ainda insiste no presente e que se coloca a partir de uma certa melancolia sobre esse passado, onde ele, de uma certa maneira, propõe essa distância melancólica, né, essa não adesão a esse objeto que, enfim, acaba sendo tendo uma memória afetiva para ele. E a partir desse trabalho melancólico, desse olhar crítico sobre essas imagens, o diretor tenta olhar para elas e ver quais as potências que esse passado pode constituir ainda no contemporâneo, né? Bem, essa é uma pequena apresentação sobre o artigo e algumas outras questões sobre a carga dessas imagens, sobre, enfim, os procedimentos que ele trabalha, também estão pontuados de uma maneira mais contundente lá. Bem, é isso, gostaria de agradecer a ANPAP e parabenizar pela organização.